Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais uma escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título A Salvação não é obra humana. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, conheceremos a essência da obra de salvação da humanidade em seu item número 1. No item número 2, identificaremos as etapas da salvação em Cristo Jesus. E finalizando o nosso estudo, realizaremos a exegese do texto base da lição. Item número 1 da lição: a essência da obra de salvação da humanidade. A origem do pecado e a salvação em Cristo Jesus. Toda a humanidade é pecadora por herança do pecado original de Adão e Eva, desobediência a Deus. Pois, segundo a palavra do Senhor, o salário do pecado é a morte física, espiritual e eterna. E é nesta condição de pecadores que Adão e Eva foram expulsos do paraíso e assim ficaram separados da presença de Deus, demonstrando que todo e qualquer ser humano carece da glória de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 23, na parte A, diz: pois o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Deus é misericordioso e demonstrou seu profundo amor para com o ser humano quando prometeu a vinda de um Salvador. Está escrita em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, esta promessa. E tipificou o modo de salvação do homem pela morte e pelo sangue de um cordeiro ao substituir as vestes de Adão e Eva, feita de folhas de figueira, por vestes feitas de peles de animal. Este Cordeiro Salvador, ele se consolidou na vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, na forma de homem, para morrer na cruz do Calvário e ter o seu sangue derramado para o perdão dos pecados da humanidade e, consequentemente, a concessão da vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A origem da salvação. A salvação tem origem em Deus, sendo um dom divino para a humanidade, e por isso podemos buscá-la e ter a certeza de que seus efeitos são permanentes e duradouros, porque ela é boa, ela é eterna, é perfeita, é única, é um ato de amor, é uma manifestação da graça de Deus, é um ato de justiça, é o livramento das consequências da morte espiritual, é a libertação de uma condenação eterna, onde viveríamos sofrendo no reino das trevas do diabo. É o plano divino para que o ser humano volte a ter vida eterna com o Senhor, soberano de todo o universo. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 ao 9, diz assim a palavra do Senhor: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. As etapas da salvação em Cristo Jesus, no item número 2 da lição. A primeira etapa é a eleição. O pecado de Adão e Eva lançou a humanidade para a perdição eterna, ou seja, a sua total separação da divindade do Senhor. Nesta condição,
Deus fez uma eleição, que significa literalmente uma escolha, onde o Senhor, em seu infinito amor e misericórdia, resolveu, mesmo antes da fundação do mundo, eleger salvar a humanidade de seus pecados. Efésios capítulo 1, versículos 4 ao 5 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A segunda etapa da salvação é a predestinação. Deus predestinou a humanidade, determinando 2 caminhos com relação ao futuro da vida espiritual de um ser humano. Isto é, viver eternamente com Deus ou viver eternamente sofrendo com o diabo nas trevas, sabendo-se que pela presciência do Senhor, Deus já conhece antecipadamente quem crerá em Cristo e quem o rejeitará, ou seja, quem terá a vida eterna no céu e quem irá para o lago de enxofre e fogo, sendo estas condições de vida a escolha do próprio ser humano, individualmente frente a um chamado futuro que o próprio Deus efetivou. João capítulo 3, versículo 36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vocação ou chamamento é a terceira etapa. A Escritura demonstra em suas sagradas linhas que existe um chamado especial de Deus para a salvação para todas as pessoas. Mas também se percebe que este chamado só atua de maneira eficaz aos que reagem a este chamado, compreendendo o real significado do Evangelho de Cristo sobre a obra de iluminação do Espírito Santo, sendo então isto necessário devido à depravação moral e espiritual do ser humano, que se entrega a toda sorte de pecados mundanos que os impede de captar a verdade revelada de Deus. Este chamado especial, ele é eficaz para os que realmente creem na extraordinária mensagem da salvação, eliminando assim os efeitos do pecado. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 8 ao 9 diz: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Aí está então a vocação e o chamamento do Senhor. A quarta etapa é a fé salvadora. A fé salvadora, pela pregação da palavra de Deus, desperta no ser humano o reconhecimento de sua fragilidade espiritual, do seu estado pecaminoso e distante de Deus, aflorando então na sua alma a necessidade e o desejo de salvação em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele faz o gracioso convite ao pecador para a salvação através da pregação da palavra de Deus. O chamado decisivo para a salvação não é feito por língua humana, mas sussurrada
a alma diretamente pelo Espírito Santo. Porém, os pregadores da palavra de Deus são importantes instrumentos de Deus, mas devem afastar de si qualquer semente de arrogância ou de estrelismo. Romanos capítulo 10, versículos 8 ao 9 diz: Mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quinta etapa da salvação: conhecimento do pecado, da justiça e do juízo. A fé da salvação pelo Espírito Santo e da palavra de Deus pregada nos convence então do pecado, da justiça e do juízo e, portanto, nos leva pela fé ao arrependimento e à conversão para Cristo. João capítulo 16, versículos 7 ao 8 diz: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sexta etapa da salvação: arrependimento. Arrependimento, do ponto de vista bíblico, é a ação voluntária de uma pessoa em reconhecer os seus pecados e confessá-los a Deus sob a ação do Espírito Santo, mudar o seu comportamento ético, moral, social e espiritual. O arrependimento caracteriza-se, então, por um sentimento piedoso de pesar pelo mal que fizemos e, assim, ao se arrepender, o indivíduo se inclina a abandonar e repudiar o pecado e, conscientemente, sem interferência emocional, ele se desperta para o desejo de ter comunhão com Deus. Se não houver arrependimento consciente e real, não haverá a verdadeira condição de salvação do poder do pecado. Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15 diz: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Palavra do Senhor, graças a Deus. A sétima etapa da salvação: perdão dos pecados. Sob os domínios do Espírito Santo, o ser humano não só compreende todo o plano de salvação, bem como entende claramente que não são só os seus pecados, mas também todos os pecados da humanidade é que foram perdoados por causa da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A fé nos habilita a recebermos a graça de Deus e é indispensável para a salvação, de forma a reconhecermos as verdades absolutas do Senhor. A fé significa crer que algo é verdadeiro e, no sentido do cristianismo, quem crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador recebe a remissão dos pecados, ou seja, recebe o perdão de suas transgressões. Atos, capítulo 10, versículos 42 ao 43 diz: Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados. Todo
aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Oitava etapa da salvação: justificação. Sem que o ser humano mereça. Ele é declarado justo, porque o seu pecado é imputado a Cristo e a justiça de Cristo é concedida a ele. O ser humano é declarado justo, com perdão e esquecimento pleno de toda infração cometida por ele na época em que andava nas trevas pecaminosas. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 24 diz: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nona etapa da salvação: a conversão. A conversão é o primeiro passo na vida cristã de uma pessoa e se caracteriza pelo ato de ela deixar o pecado em arrependimento e voltar-se para Cristo em fé. Só existe um ponto na vida de uma pessoa para voltar-se para Cristo. E este ponto é a conversão. Uma mudança em sua vida, no sentido da sua conduta moral e espiritual, em resposta à oferta da salvação dada pelo nosso majestoso Deus. No livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículos 30 ao 32, diz: Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel. 10ª etapa da salvação é a regeneração. A conversão implica na mudança de rumo da vida moral e espiritual de uma pessoa. É a resposta à salvação de Deus que proporciona a toda a humanidade. Porém, a regeneração é o novo nascimento. É o que chamamos de nascer de novo e se consubstancia numa reversão total das tendências naturais da pessoa. Isto é, Deus transforma o indivíduo de tal maneira que ele adquire então uma vitalidade e maturidade espiritual, restaurando ao padrão do perfeito alinhamento com a vontade do Senhor. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 22 a 23, diz: Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Na etapa número 11, nós temos então a adoção. E nesse sentido, a adoção como filhos de Deus se estabelece com uma mudança de estado, de orfandade para um estado de aceitação e de favor, nos tornando então filhos de Deus, restaurando o relacionamento que o ser humano, antes do pecado, tinha com Deus e pelo pecado perdeu este relacionamento. A adoção, ela ocorre concomitantemente com a conversão,
com a regeneração e com a justificação, que significa uma imediata reconciliação com o Senhor dos Senhores. Quando recebemos a filiação de adoção, então passamos a contar com o amor e com a boa vontade de Deus e somos então considerados filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo e herdeiros do céu. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 ao 17, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos de Deus, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. A etapa número 12 da salvação é a santificação. A santificação é a obra contínua de Deus na vida do salvo e exige um tempo extenso de vida para se completar. Isto é, durante a vida do salvo, a obra sobrenatural feita por Deus o coloca separado do pecado, de tudo que é mal, de tudo que é ruim, até em pensamentos. A santificação, ela guarda um processo progressivo, onde o salvo se aproxima cada vez mais de um Deus, se relacionando com Ele, em oração, na meditação da palavra, na adoração, na consagração ao Senhor, no serviço a Deus. Isso de forma perseverante, ratificada pela sua conduta moral e espiritual cristã. O alvo da santificação é ser semelhante a Cristo. A santificação é a separação total do pecado e a consagração a Deus. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 ao 7, diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A 13ª etapa é a glorificação e a última etapa da salvação. A glorificação é o ápice do processo salvífico, sendo a consolidação final de todas as etapas da salvação, onde o salvo terá toda a plenitude do conhecimento de Deus, pois veremos ao Senhor face a face. Quando formos glorificados, ou seja, sair de um corpo corruptível, sujeito a doenças e à morte, num corpo frágil, semeado em desonra, para um corpo incorruptível, imunes a doenças e a deteriorações. Isto num corpo glorioso e forte. Então, em tudo seremos como Deus queria que fôssemos desde o princípio da criação. A nossa glorificação é a consolidação e consumação da salvação em que viveremos num corpo glorificado eternamente com o Senhor, e esta condição em parte ocorre com a nossa morte física na terra e em parte ocorrerá no momento tão ansiado, tão esperado,
que é a segunda vinda de Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 57, fala desta glorificação e diz: Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de mortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Chegando então ao ponto número 3 da lição, vamos agora fazer a exegese do texto base da lição. E o texto base da lição está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Vamos ver então no Efésios 2, 1 ao 3, e diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O apóstolo Paulo inicia então este texto aí, tipificando que nós cremos em Jesus como nosso Salvador e Senhor. E por ele fomos vivificados, ou seja, tornados à vida de comunhão com Cristo, a partir da nossa condição humana de estarmos mortos espiritualmente em tempos anteriores, segundo os domínios de espíritos contrários à vontade e o senhorio do Senhor, pois o nosso pensar, falar e agir eram realizados de acordo com os valores deste mundo, antagônicos então aos valores de Deus. Na sequência, em Efésios, capítulo 2, versículos 4 ao 7, por fazer a leitura do texto bíblico, diz: Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Na condição de separados da comunhão plena com Deus, em virtude de nossos pecados e ofensas cometidas diante dele, o Senhor demonstrou então a sua misericórdia, a sua graça, isto é, o favor merecido por nós, e o seu infinito amor nos tornou a vida de comunhão com Cristo. E não somente isto, também nos concedeu a oportunidade de ressurreição e, mais do que isso, o privilégio de nos assentarmos nas mansões celestiais, nos mostrando viver para a eternidade pela sua infinita graça e benignidade. Na sequência do texto, Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós
as praticássemos. Palavra do Senhor, graças a Deus. É pela graça, favor de Deus e merecido por nós, que somos salvos mediante a nossa fé em crer que Jesus é o nosso Salvador e Senhor, não tendo a nossa salvação origem em nós, mas em Deus, sendo, portanto, um dom, uma dádiva, um presente de Deus. Não é por obras humanas que somos salvos. As boas obras são consequências da nossa condição de sermos salvos, para que Jesus seja honrado e glorificado. Fomos criados por Deus para realizar boas obras e é a vontade do Senhor que estejamos sempre vivendo nas práticas das obras para as quais Ele nos preparou. Concluindo então a nossa aula de hoje, nesta lição, aprendemos sobre a essência da obra de salvação da humanidade da condenação eterna por meio de Jesus Cristo, em virtude da desobediência de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso. Entretanto, foi pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que ocorreu a reconciliação da humanidade com Deus. Vimos que a origem da salvação vem de Deus e ela é boa, eterna, perfeita, única, um ato de amor e uma manifestação da graça de Deus. Identificamos e definimos cada etapa da salvação como sendo a eleição, predestinação, vocação, chamamento, fé salvadora, convencimento do pecado, da justiça e do juízo, arrependimento, perdão dos pecados, justificação, conversão, regeneração, adoção, santificação e glorificação. E por fim, realizamos a exegese do texto base da lição, onde o apóstolo Paulo expressa que a salvação não é obra humana. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 12. A igreja tem uma natureza organizacional. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.